Voltamos com o pauta especial. Ao longo desses 10 anos, enquanto o Instituto ICMS formou muitos cientistas e pesquisadores. Como será que esses profissionais têm contribuído para o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil? E comigo no estúdio está a cientista social Lietgarde Barros. Ela é professora aposentada de antropologia das Universidades Federal e Estadual do Rio de Janeiro e honoris causa pela UFAL, e também será uma das palestrantes convidadas do evento em comemoração aos 10 anos do ICS. Professora, a senhora tem muita experiência, tem muito conhecimento e para nós é uma honra, num momento como esse, a comemoração dos 10 anos, tê-la aqui. A senhora me contava agora aqui, antes de começar o bloco, que a senhora é vizinha, conhece as pessoas assim e tem uma convivência. Como é ser honoris causa, cidadã do mundo, ter esse conhecimento, mas também ir para o supermercado, enfrentar a crise hídrica? Como é isso? Enfrenta de maneira diferente? O ser humano enfrenta crises desde que nasceu. Agora, Alagoas teve os certos seres que se projetaram no mundo porque quiseram melhorar a capacidade de resistência do ser humano às dificuldades. Esses alagoanos acreditavam que a educação faria isso e se distinguiram, não só em Alagoas, como fora de Alagoas e fora do Brasil. Nós temos grandes pensadores alagoanos, como, por exemplo, Arthur Ramos, médico, nascido no Pilar, primeiro catedrático de antropologia da Nacional de Filosofia, hoje o UFRJ. Este homem também foi o primeiro diretor efetivo do Departamento de Ciências Sociais da Unesco. E agora, ele morreu em 1949. Em 2016, a Unesco digitalizou todo o acervo dele, de mais de 4.000 documentos, com registros de Alagoas, correspondência, do pai dele, que foi um médico formado no Rio e viveu no Pilar. Agora, a Unesco transformou esse acervo dele, da Biblioteca Nacional, em memória do mundo, da Unesco. Então, é um dado super importante e que o alagoano, talvez, muitos alagoanos, uma parte dos alagoanos, não alcance essa importância, né? E precisa de um evento como esse e a trajetória dele, e a senhora vir aqui, até para falar, assim, para o telespectador, dessa importância, né? Do conhecimento, né? Nossa, imagine um homem como Arthur Ramos, em 1949, em Oslo, criando, como substituto do presidente da Unesco, Jaime Torres Bodet, manda Arthur Ramos para fundar, em Oslo, a Sociedade Internacional de Sociologia. É a primeira do mundo. A Unesco cria, ele foi o homem que coordenou o seminário que cria a primeira sociedade de sociologia do mundo. Então, pensar em Alagoas é pensar no que seres humanos deste teor desejaram para esse país e para a humanidade. A senhora fala num participo passado, claro que nós brasileiros, eu acho que o mundo só reconhece as pessoas depois de passar algum tempo, né? Mas mudou muito esse pensamento, né? Mudou muito, as pessoas mudaram muito. Hoje não é mais ser, é ter, né? A senhora projeta aí para o futuro e até mesmo no presente uma análise aí de que Alagoas pode produzir pensadores como Arthur Ramos? Olha, eu já viajei muito. Eu nunca cheguei em algum lugar para não encontrar um ser humano voltado para o bem da humanidade. Eu sou uma antropóloga que tenho perfeita consciência que o Nelson Cavaquinho estava certo. É a luta entre o bem e o mal,
e ele quer viver para ver a maldade desaparecer. Eu tenho certeza absoluta que a sese do ser humano é acabar o mal da Terra. E o sol brilhar mais uma vez, né? E o sol brilhar mais uma vez. Professora, vou até aproveitar aqui esse momento para pedir uma análise da senhora para esse momento mundial. Os Estados Unidos elegeu o Donald Trump, que tinha historicamente a inimizade dos países com Putin, da Rússia na Guerra Fria. E nós estamos com Michel Temer, no Brasil. Outros países avançaram politicamente, outros não. Alguns retrocederam, inclusive, na Europa, com relação ao pensamento humano. O que é desenvolvimento humano para essas pessoas, para essas lideranças? Eu acho, o Arthur Ramos, quando ele morre em 49, ele tinha criado um boletim de ciências sociais na Unesco. E, postumamente, publica o último artigo dele sobre a humanidade. E ele diz que enquanto houver fábrica de armas, enquanto houver analfabetismo, racismo, o domínio de um país sobre outro, seja pelas armas, pelo poder econômico ou pela corrupção, a espécie humana não atinge a dignidade que lhe é própria. Bom, então, esse pensamento é bem atual e muito propício à análise da classe política brasileira que está em crise. A classe política mundial. Sexta-feira, dia 10, eu fui arguir uma tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense. Eu estou aposentada das duas universidades desde 2011. Eu nunca tive um prazer tão grande em arguir uma tese como a que eu fui arguir aquele rapaz. A tese dele é uma coisa linda, porque ele analisou Marx, Engels, Proudhon, Bakunin, todas as lutas e todas as origens dos partidos socialistas, dos partidos comunistas, do anarquismo. E Alagoas, hoje, 2017, completa 100 anos do primeiro levante de insurgência anarquista do Brasil. E Alagoas tinha os anarquistas aqui. Em Viçosa, tinha um jornal anarquista em 1917. E o homem que insuflou Otávio Brandão em Viçosa, um espanhol tipógrafo contratado pelo pai do Dr. Tel, o Dr. Brandão, fez o primeiro cinema de Viçosa e não tinha quem imprimisse os bilhetes e a propaganda. Ele comprou uma tipografia e veio um anarquista espanhol que dominava e ali fez a cabeça de Otávio Brandão. Conversou com o Mota Lima, conversou com o Graciliano Ramos. Quando ele criou o jornal anarquista de Viçosa, perdeu o emprego, veio para Maceió. Pois bem, em 1918, o maior teórico anarquista do Rio de Janeiro, José Oiticica, catedrático de Direito, catedrático de Letras, Literatura, do Pedro II, arrolado no levante do Rio de Janeiro. O pai era um poderoso homem de Minas, ele, em vez de perder a cátedra, foi exilado em Alagoas. Em 1918, está aqui, o líder intelectual do anarquismo brasileiro, está em Alagoas, fazendo agitação aqui com o Canela, com o Otávio Brandão, com a patota de Alagoas. Alagoas está pulsando junto com o Rio e a Revolução Bolchevique na Rússia. Então, Alagoas... E nessa época não tinha nem internet, né? E eles precisavam de internet. O espanto que o Dr. Tel Brandão me contava, que quando ele entrou na Faculdade de Medicina da Bahia, ao lado de... E também lia a entrevista de Josué de Castro, o espanto quando eles entraram, e o veterano era o Arthur Ramos, que chega na República e vai mostrar para ele os livros em alemão, espanhol, inglês, francês, italiano,
notificando cinema, ele já era um cinéfilo viciado em 1923. Então, Alagoas sempre pulsou com o mundo. A internet não mudou nada, só bestificou um monte de gente que não faz reflexão, que estuda pouco, que são os analfabetos, os alfabetizados, funcionais. Aprende a assinar o nome para votar e a ler best-seller e livro de pornografia. 80% do material de internet é de pornografia. Professora, nós estamos pior como seres humanos do que em 1920? Depende da quantidade. Os seres humanos bons estão aí. Por exemplo, eu digo para todo mundo que o santo do século XXI, quem abre a santidade do século XXI, é o Snowden. Porque um homem, com o poder que ele tinha, morando onde ele morava, dentro do Departamento de Estado americano, abrir mão de tudo isso para denunciar, e eu li a entrevista dele. Por que o senhor perde sua família, perde tudo, vai morrer no exílio? Ele disse, porque eu fui criado sabendo que não se mente e que não se invade a privacidade alheia. E eu não podia passar o resto da minha vida fazendo isso. Então eu tive que denunciar. E eu estudei os comunistas alagoanos e todos foram perseguidos e morreram porque se havia propaganda que a democracia respeita a individualidade, que a democracia respeita a privacidade. E o Otávio Brandão dizia, nunca vi democracia no meu país, porque eu só conheci a ditadura assumida ou a ditadura disfarçada de voto. Mas sempre apanhei em todos os governos, sempre tive minha família perseguida e todos os meus companheiros mortos, presos e destruídos. Muito mais sobre a professora e o pensamento dela e a análise dela do pensamento alagoano você vai ver mais tarde na palestra. E, inclusive, ela vai explicar porque usa a figura do padre Cícero ali, que eu observei muito bem. O cientista social, geralmente, ele não é adepto da religião, ele não tem uma crença assim religiosa. Mas a professora vai explicar isso lá na palestra. Muito obrigado, professora. Pauta Especial fica por aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.